Olha só, nesse final de semana teve as eleições do Parlamento Europeu e depois que o resultado dessas eleições foi retirado, Emmanuel Macron, o presidente da França, decidiu dissolver a Assembleia Nacional, que é o parlamento francês, para poder convocar um novo processo eleitoral que vai acontecer entre os meses de junho e julho, num espaço de 3 semanas. Isso aconteceu depois que o resultado das eleições para o Parlamento Europeu deram um grande crescimento da extrema-direita dentro do cenário atual, né? Uma vitória eleitoral capitaneada, sobretudo, pelo partido Reunião Nacional, União Nacional. Eu achei sobre esses dois nomes, mas eu vou usar Reunião Nacional, que me pareceu um pouco mais fidedigno. O Reunião Nacional, que é o partido francês, que é ligado às ideias da extrema-direita e que tem como principal representante a Marine Le Pen. Marine Le Pen, que é filha do Le Pen, né? Não é João Maria, sei lá. Enfim, do Jean Le Pen lá, que é um político mais antigo da França, e que é a principal representante da agenda da extrema-direita dentro da França. Só que, para a gente poder ter uma compreensão um pouco mais total sobre esse processo, é importante que a gente analise também, primeiro, o resultado de outros lugares que passaram pelas eleições do Parlamento Europeu, né? Para quem não sabe, o Parlamento Europeu é uma organização política que existe para poder eleger deputados que vão governar pela União Europeia, né? Alguma coisa mais ou menos nesse sentido. E aí o que acontece é que a gente também teve um processo de eleição do Parlamento Europeu em outros países, né? Então, só para a gente ter uma dimensão, o que se representou, esse processo eleitoral do Parlamento Europeu, não é algo só exclusivo à França, né? Não é algo exclusivo só à França. Mas o avanço da extrema-direita aconteceu em boa parte dos países que têm o maior número de eurodeputados e também se estabilizou nos países que não são tão numerosos nos seus eurodeputados, mas que também tem uma agenda e um programa de extrema-direita. Então, só para vocês terem uma noção, na Alemanha, o partido Alternative for Deutschland, que é o partido da extrema-direita da Alemanha, que inclusive faz uma recuperação aberta, franca e honesta do nazismo, né, no território, foi vitorioso, sobretudo nos espaços onde era a antiga Alemanha Oriental. O que eu acho que também revela bastante bem como o processo de derrocada do socialismo ali acabou levando a uma amplificação e uma ampliação da organização de várias entidades políticas de extrema-direita, com uma maneira de barrar o avanço de outras iniciativas políticas que pudessem representar o interesse da classe trabalhadora alemã naquele cenário. Então esse é um primeiro dado importante. E o segundo dado é que o atual partido, que é a social-democracia alemã, que é do Olaf Scholz, não sei qual que é o nome do cara lá, mas que é do primeiro-ministro da Alemanha, saiu amplamente derrotado também em todo o território alemão. Ou perdeu para o Alternative for Deutschland, ou perdeu para a social-democracia, não, mas para a democracia cristã, né? O partido de direita, da Angela Merkel e tal, que ficou no poder durante muito tempo. Além disso, a situação não acabou não. Além disso, a Itália também passou por um processo em que entre 25% e 31% dos seus eurodeputados foram eleitos pelo partido Irmãos da Itália. Um partido que eu li numa notícia que se considera como pós-fascista, não sei o que isso significa, mas que saiu ali com um percentual entre 25% a 31% de deputados eleitos por essa organização, o que significa uma ampliação do número de deputados ligados à extrema-direita no Parlamento Europeu e que refletem também o crescimento da extrema-direita em toda a Europa. Então a gente tem como os países que têm o maior número de eurodeputados, a Alemanha, com 96, a França com 81, a Itália com 76, a Espanha com 61. Então a gente está vendo, né, na Espanha a gente teve também uma vitória maior da organização, né, da Aliança Conservadora, né, por assim dizer, porque a gente tem nesse cenário político europeu basicamente 3 forças que são as forças principais. A gente tem os partidos da extrema-direita, que são ali uma força que corre por fora, mas que também está se dialogando constantemente com essas alianças conservadoras, as próprias alianças conservadoras, né, que vão ser, por exemplo, a Democracia Cristã da Alemanha, que vão ser o partido do Macron na França, que vão ser os partidos de direita na Espanha, né? O Partido Progressista, né? PP, que é o partido de centro-direita da Espanha, tal. Você tem, por um outro lado, as organizações sociais democratas, né? Um socialismo meio... Socialismo não, né? O partido de esquerda liberal, né? Como o PSOE, que é o Partido Socialista dos Operários Espanhóis. Você tem o Partido Socialista em Portugal,
você tem o Partido Socialista na França, você tem também o Partido Comunista Francês que ocupa esse lugar, a Social-Democracia na Alemanha, enfim, você tem aí algumas organizações que representam esse lado da esquerda e que têm apresentado, né, cada vez mais um desgaste com relação a esse avanço político da extrema-direita. E além disso, né, também a gente teve o avanço, a manutenção, na verdade, da hegemonia praticamente total do partido do Viktor Orbán, na Hungria. A gente teve também o aumento do percentual de participação política do PiS, né, que é o Partido Justiça e Liberdade, acho que é o maior partido do parlamento polonês nas eleições do Parlamento Europeu. A gente está aqui dentro desse cenário em que o avanço da extrema-direita, ele não é um fato exclusivo ao Macron e à França do Macron. Ele é algo que tem se apresentado de maneira sistemática em todo o continente europeu. E isso é muito importante porque demonstra para a gente que toda a faceta que envolveu a organização da União Europeia, que envolveu a organização desse neoliberalismo meio progressista, é uma faceta que está se enfraquecendo diante do avanço da extrema-direita e, sobretudo, porque, né, isso, o Jones já fez um vídeo sobre isso, tem algumas análises também já mostrando a respeito desse avanço do programa neoliberal e que tem atacado frontalmente toda a organização dos trabalhadores, né? Vídeo aí, para você aí que não tá lembrado, né, o vídeo, né, dos trabalhadores quebrando tudo, né? Há mais ou menos um ano atrás, espero que não dê nenhum BO de autoral. Pronto, ó, começou. Francês fazendo o que francês gosta de fazer, né? Virar carro, tacar fogo no ônibus. Macron não ouvir a rejeição da maioria da população à reforma da Previdência, em meio a um dia de novas manifestações com milhares de pessoas. Olha que maravilha. É o quarto dia de grandes protestos no país desde o início do ano. Então, diante desse cenário, né, o Macronzinho, né, Emmanuel Macron, acabou perdendo muito a popularidade, né, sobretudo com a classe trabalhadora francesa, e que agora, né, fez esse movimento para poder dissolver as eleições da Assembleia Nacional e convocar um novo processo eleitoral. Mas atenção, como diria o velho sábio, né, o velho Marechal Yukov, livramos a Europa do fascismo e ela nunca nos perdoará por isso. Mas tem uma coisa aqui que é bastante importante, que é a gente avaliar o seguinte, o Emmanuel Macron, o presidente da França, é alguém que já se apresentou em diversos outros momentos na conjuntura como alguém forte, viril, né, que está ali disposto a poder angariar e organizar um processo de colocação da França num certo lugar de hegemonia da Europa. Não sei se vocês lembram também, tiveram umas fotos um tempo atrás em que o Macron é muito bom em segurança do homem hétero. Olha aqui, vamos lá. Não sei se vocês lembram, né? Mas tiveram uns meses atrás em que o Macron colocou ali, postou umas fotinhos lutando boxe e malhando como uma afronta, né? Em que ele coloca, acho que na imagem, ele coloca na legenda, alguma parada assim. Ó, olha aqui, ó. Foi depois que ele fez um discurso, né, contra a Rússia, né, em que ele deu aquela ameaçada no Putin. E aí ele mandou essas fotinhos aqui para poder dar, né, a tremidinha na base, né, para pegar a tremidinha na base ali do Vladimir, né? Que com certeza ficou muito assustado com essas fotos. Então, Macron, ele tem apresentado nos últimos tempos um comportamento que tenta alçar ele como essa figura de liderança dentro do conjunto europeu, sobretudo na União Europeia. Ainda mais levando em consideração para deixar o Putin. Como é que eu não fiz essa piada, né? Mas ele faz isso diante de um cenário em que ele tenta alçar a França, deixa eu voltar aqui, e o Macron, né, nessa tentativa de se alçar como grande liderança do bloco europeu, sobretudo em um cenário em que a França é o único país do bloco europeu continentalmente que tem armas nucleares, né? Vale aí lembrar que o Reino Unido não faz parte da União Europeia, tá bom? E que dentro do cenário da Europa é a França a detentora de armas nucleares, né? Inclusive com testes nucleares realizados nos desertos da Argélia e nas ilhas da Polinésia Francesa, né? Na época em que esses países eram suas posses coloniais, inclusive com vários países ainda fazendo parte do Império Colonial Francês. Então, o Macron nos últimos tempos tentou alçar essa figura, né? Tentou dar essa sobrepujância, né, a ele mesmo, e isso está articulado sobre também outros movimentos
movimentos que o Macron fez nos tempos recentes. Um deles, que foi justamente o de promover uma continuidade dos diálogos no fortalecimento de armas e de pessoal para a Ucrânia, na guerra da Ucrânia, né? O Macron é um dos caras que está mais envolvido nesse processo de continuidade do financiamento da guerra na Ucrânia pelos países europeus, né? E com a França tendo essa liderança. E ao mesmo tempo, ele também numa situação recente, né? Que está acontecendo num território ultramarino, né? Ultramarino entre aspas, porque ultramarino é um outro nome que se dá para colônia. Desde que a França alterou essa nomenclatura, eles tentam dar essa ludibriada na galera, né, visando justamente diminuir o peso por estar colonizando países ainda. E aí, a Nova Caledônia, que é um território francês que está localizado na Oceania, tem passado por diversos processos de ebulição social e de revolta popular, em que tem sido deslocado também forças policiais francesas para a Nova Caledônia para poder lidar com esse problema. E aí, não suficientemente, né, envolvido em já várias tretas, o Macron, com toda a sua insegurança de um homem médio, vai lá para Nova Caledônia para ele mesmo botar um ponto final na parada e mostrar que a França tem poder. Então isso são demonstrativos já históricos, né, de um tempo recente, que mostra aí que o Macronzinho, né, o Emmanuel, tá aí tentando gerar essa criação, né, de uma força política dentro de um cenário em que a França está profundamente afetada por uma crise capitalista bastante intensa, em que se vê o crescimento também da extrema-direita no país. Dito isso, a gente vê que o Macron dissolveu, simplesmente deu a louca no gerente e ele dissolveu o parlamento da Assembleia Nacional e vai convocar novas eleições. E o que isso significa no final das contas? Isso tem um alcance para a gente poder entender analiticamente, um processo, além de demonstrar o desgaste do programa neoliberal, entre muitas aspas, progressista do Macron, que contou com uma reforma da Previdência, está contando com um acordo com o Mercosul, que vai foder os agricultores da França, está contando com uma série de políticas que estão amenizando, né, a luta de classes em favor da burguesia. O que a gente está vendo é também uma tentativa do Macron de fazer um movimento político que tenta, de alguma maneira, criar uma situação em que a extrema-direita vai ter que morder a isca dele. O que o Macron está fazendo é pescar com um tubarão. Agora, presta atenção, porque essa parte aqui é importante, né, da explicação. O que acontece é o seguinte, a França tem um sistema de governo semipresidencialista, né? Esse é um fato bastante importante. Semipresidencialista que conta tanto com a atuação de um presidente quanto com a atuação de um primeiro-ministro, que é eleito pelo parlamento. E aí o que acontece é que dentro desse sistema presidencialista, você tem a possibilidade de promover um governo que dentro do regime francês é chamado de cohabitation, que é basicamente um regime de coabitação, que significa que o presidente, isso acontece, né, esse regime de coabitação, ele acontece quando o presidente e o premier, o primeiro-ministro, são de partidos políticos completamente antagônicos. E aí essa coabitação é uma coabitação que vai acabar sendo um mecanismo para poder tentar fazer um equilíbrio de poderes dentro dessa conjuntura. E aí, essa prerrogativa, ela pode ser invocada durante o processo em que a gente tem essa separação de poderes, em que a maior parte das decisões em relação à defesa e à política externa ficam em nome do presidente, portanto, do Macron. Em contrapartida, as questões nacionais acabam ficando sob o controle da extrema-direita, né? Da extrema-direita não, é do primeiro-ministro. E aí o que acontece? Ó, o ato falho. E aí o que acontece é que nesse cenário está sendo projetada a figura de um brother chamado Jordan Bardella, sei lá como é que fala, que é um cara que tem ganhado muita notoriedade no Reunião Nacional e que tem sido apresentado como uma figura potencialmente poderosa para o partido de extrema-direita conseguir constituir a sua liderança política. Então o que o Macron está fazendo? O Macron está fazendo isso numa tentativa de, ao mesmo tempo que ele está demonstrando sua força, ele tem algumas jogadas disponíveis dentro desse cenário, cuja primeira delas é, nessa convocação de novas eleições, rezar a Deus para que o seu partido, né, que é um partido de centro, né, uma coalizão conservadora, né, é a mesma brisa do União Brasil, é a mesma brisa do Partido Popular na Espanha, tem essa pegada, sabe, uma união conservadora da direita liberal.
direita liberal e conservadora. Ao mesmo tempo em que eu não acho que haja possibilidade desse partido da direita liberal conseguir fazer mais votos que o partido da extrema-direita. Isso é um cenário, né, que está sendo lidado ali que a gente não sabe qual vai ser o desfecho. Em contrapartida, existe um outro movimento por parte do Macron em tentar dissolver a Assembleia Nacional, que vai ser de justamente tentar conseguir angariar maior apoio para garantir sua vitória eleitoral frente ao enfraquecimento da esquerda. E aí que entra também outros fatores importantes para essa história. O que acontece é que em 2022, se formou um bloco de esquerda que conseguiu fazer frente ao partido majoritário do Macron. Foi a primeira vez que a esquerda conseguiu fazer ali uma coalizão muito frágil, muito frágil, e que vai ter uma série de partidos participando dela. O nome dessa coalizão é NUPES, e ela se tornou a segunda maior força da Assembleia Nacional, atrás somente do partido do Macron. Só que em 2022, essa coalizão já começa a enfrentar alguns problemas em relação à organização de quem estava tomando a dianteira desse processo. Na França tem um partido chamado a França Insurgente, né? Que é o partido de esquerda mais radical que tem por ali nessa conjuntura histórica, né, de grande notoriedade, e que é liderado por um brother chamado Mélenchon, que é um cara que ganhou muita notoriedade nos últimos anos também, se tornou uma figura proeminente da esquerda na França nesses últimos tempos. E a Liga da França Insurgente, deixa eu só conferir aqui. Em português é França Insubmissa, né? Liderada pelo Jean-Luc Mélenchon. Ela é a França Insubmissa, o nome do partido, tá? Então o que acontece é que a França Insubmissa estava conduzindo um processo de organização do NUPES, né, dessa coalizão, em que o Partido Socialista e o Partido Comunista Francês, que são dois partidos de esquerda porcaria, não querem ficar a reboque da organização da França Insubmissa, que tem um programa mais radical do que essas duas outras organizações. Então, essa aliança que já nasceu bastante instável, já nasceu ali com bastante, né, acabou sofrendo mais um revés quando acontecem o início das operações da Tempestade no Deserto, né, o ataque da Frente Nacional de Libertação Palestina contra as forças de Israel, e que vão acabar fazendo com que o Partido Socialista e o Partido Comunista Francês declarem que as posições da França Insubmissa, as posições de defesa da Palestina e tudo mais, são posições que reforçam o antissemitismo. E aí daí para frente, o NUPES foi completamente desarticulado dentro desse contexto. E aí, o que possivelmente também o Macron está tentando realizar com esse movimento, né, da convocação de novas eleições, é de que o Macron, né, não pretende lançar candidatos em territórios em que o Partido Socialista e os Verdes, né, que é essa coisa dos partidos ambientalistas e tal, ele não pretende que a sua coalizão lance candidatos nesses lugares, caso o Partido Socialista e esses partidos verdes, né, esses partidos mais ali que estão nesse cenário de oposição, mas que dialogam, né, para a formação dessas frentes, desde que esses partidos não apoiem candidaturas da esquerda radical. E aí, nesse movimento, Macron consegue não só desarticular a esquerda radical, que com certeza é quem mais lhe preocupa, né, muito mais do que o Reunião Nacional, né, porque o programa do Reunião Nacional, programa fascista, né, economicamente, ele é muito próximo do programa econômico neoliberal que está sendo colocado, com algumas diferenças com relação à questão da União Europeia, diferença em relação a algumas questões protecionistas e tal, mas que no cerne da coisa, né, no âmago da parada, na essência da coisa, é mais ou menos, né, o mesmo programa. Então, nesse movimento, o Macron está tentando de alguma maneira desarticular, pode ser isso também, né? Está tentando desarticular a organização de partidos da esquerda um pouco mais radical, conseguindo se firmar dessa maneira como a grande força política hegemônica e a única capaz de combater a ascensão da extrema-direita. Então, nesse movimento, né, o Macron tenta, ao mesmo tempo, jogar a batata quente no colo da Reunião Nacional, e provavelmente vai sair vitorioso dessas eleições, né, tendo em vista aí todo o peso que o partido teve nos últimos anos, e também, junto a isso, desarticular a oposição que estava sendo liderada de maneira mais efusiva e mais aguda pelo França Insubmissa. E aí, dessa maneira, conseguindo angariar, de maneira direta ou indireta, o apoio do Partido Socialista, né, que é um partido horrível, e dos Verdes também, dentro desse contexto em que ele está fazendo essa queda de
braço. Então eu acho que dentro desse cenário, o que a gente pode analisar é que a extrema-direita está crescendo na Europa, não é um fenômeno exclusivamente francês, não é um fenômeno exclusivamente alemão, é um fenômeno da luta de classes, né? É um fenômeno que a gente vê o fortalecimento bastante agudo desses grupos dentro desse cenário. E é importante para a gente poder entender também que a falta de combatividade dos partidos de esquerda, né, dos partidos que representam essa alternativa aos trabalhadores, é o que está, de alguma maneira, pavimentando o caminho para que essas alternativas de extrema-direita possam crescer no continente europeu. Por quê? Porque diante de um cenário em que a crise capitalista se amplia e em que a gente tem o fortalecimento dessas contradições e justamente, né, esse processo em que a esquerda não consegue corresponder a essas demandas e necessidades, o que a gente tem de maneira direta, né, é essa virada à direita que a classe trabalhadora vai dar em direção a um projeto que, na verdade, amplia o seu processo de exploração, mas que consegue dar um tchubileibe-leibe dentro da dimensão política discursiva e se apresentar como uma alternativa aos trabalhadores, né? Quando a gente sabe que dentro desse cenário, essa alternativa só é representada pelo apoio que a extrema-direita tem dos grandes projetos econômicos. Então aqui é sempre importante ressaltar que esse movimento que o Macron está fazendo é um movimento que está diretamente condizente com as condições de como a luta de classes está articulada no nosso cenário contemporâneo. Importante para ficar bastante atento e também para entender que a última vez que isso foi utilizado por um presidente francês, né, esse processo da dissolução da Assembleia Nacional para a convocação de novas eleições foi em 1997, quase 30 anos atrás, o que representa, né, o que mostra também para a gente o tamanho desse movimento que o Macron está fazendo nessa direção para tentar ganhar e articular melhor o seu poder.